poderoso Deus, santo Deus, maravilhoso Deus. Tu és presente aqui nesta noite, Senhor. Tu és majestoso, Pai. Estás assentado Muitas vezes nós falhamos, Senhor, e não contemplaram o teu poder.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Tem misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. A tua igreja te adora. É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A tua igreja te adora. A
te adora. Nicole. O sol se apagou, aí estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero pedir você que curve a sua cabeça. Se você quiser curvar a sua cabeça, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Se você puder se colocar de pé, para nós vamos louvar mais uma canção ao Senhor de adoração. E eu gostaria que você louvasse ao Senhor. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, exaltar aquele que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Nós estamos na casa de Deus e viemos aqui com esse propósito, adorar o Senhor. Então vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu te peço, ó Deus, que o Senhor manifeste, ó Deus, a tua glória, que a tua presença, Senhor, seja real em nosso meio. Pai, em nome de Cristo Jesus, toque na vida das pessoas que aqui estão. Ó Espírito Santo de Deus, tu sabes, Senhor, que nós dependemos, que nós precisamos do Senhor para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Como assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: ó Senhor Espírito Santo, tu, ó Deus, que com gemido inexprimível, Senhor, nos ajuda a orar, nos ajuda, Senhor, através da sua intercessão, ó Deus, diante de Deus. Aqui tem pessoas, ó Pai, tem pessoas nos ouvindo, ó Deus, em todas as partes deste mundo, Senhor, querendo ouvir a sua palavra, adorando o Senhor, ó Deus, na tua presença, ó Deus, com a sua família, ó Deus, porque acreditam, porque têm fé, porque esperam somente em ti. Porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa solução. Ó Pai, nós não temos, ó Deus, nada para oferecer a este povo, mas o Senhor é o Deus que tem todas as coisas. E a tua palavra diz que o Senhor sonda a intenção do coração do homem. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, sonda, Senhor, o nosso coração nesta noite. Ó Pai, para que o Senhor, pela sua infinita e gloriosa misericórdia, Senhor, ó Deus, se manifeste nas nossas vidas, Pai, segundo o teu querer, não segundo o nosso querer, segundo a tua vontade, ó Pai, não segundo a nossa vontade. Ó Senhor amado, que venha a nós o teu reino, e que seja feita, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai, que o seu nome seja honrado, e que o Senhor seja glorificado nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluias. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Eu gostaria que você adorasse ao Senhor, que você glorificasse o nome do Senhor, que você depositasse a sua fé, a sua esperança naquele que tem todo o poder. Adore ao Senhor, adore a Deus, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mangueira. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te.
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Quero convidar você, em pé assim como você está, a abrir a sua Bíblia. Hoje a gente não fala mais abrir a Bíblia, né? Nós falamos acessar a sua Bíblia. Acesse a sua Bíblia, por favor. No livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, um texto muito conhecido. Eu quero fazer uma breve meditação com os amados irmãos nesta noite, nesse texto. Eu acredito que é um texto muito propício para o momento que nós estamos vivendo, para o momento que a igreja está vivendo. E eu quero em nome de Jesus que você preste bastante atenção no que Deus vai falar conosco nesta noite, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Aleluias! Estamos felizes com Jesus, porque a nossa felicidade não depende da circunstância, não depende dos ventos, das tempestades, né? Nossa felicidade ela vem do Senhor, a Ele toda honra e toda glória. Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do verso 10. Carta escrita
à igreja de Éfeso, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 10. Amém? O texto sagrado, a partir do versículo 10, diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Diga comigo assim: escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga comigo assim: orando em todo o tempo. Glória a Deus. Os amados podem se assentar em nome de Jesus. Pai, essa é a sua palavra. Fale conosco, ó Deus, nessa noite, nos instrua, nos capacita, Senhor, para vencermos em teu nome e que teu nome seja glorificado. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, que acabamos de ler, é um texto que é muito usado por alguns pregadores, palestrantes, para falar sobre batalhas espirituais. Querido, deixa eu fazer aqui um comentário antes de nós entrarmos no texto, para que os irmãos possam entender o que Deus colocou em meu coração. Ouça o que eu vou dizer aqui para os irmãos nesta noite. Ao longo dos séculos, as adversidades, as dificuldades, fez com que se impregnasse no meio do povo de Deus alguns movimentos teológicos travestidos de verdade, mas que na verdade foi grandes prejuízo para o povo de Deus, que deixaram de acreditar nas verdades de Deus para acreditar em fábulas, em mentiras, em utopias. Uma dessas teologias que eu entendo que foi maléfica para o povo de Deus foi a teologia da prosperidade, que veio principalmente para tirar o foco, a visão dos cristãos das coisas espirituais, da realidade eminente, a realidade espiritual que acontece na vida de todos aqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Tirar o foco do mundo espiritual, que nós no começo, e os nossos irmãos no primeiro século, buscava isso com tanto afinco, com tanta paixão, que esse mundo espiritual, irmãos, ele é tão real como o mundo físico.
Nós às vezes hoje, por causa desses ensinamentos, dessa teologia, que vai abolindo, vai tirando de lado, vai deixando de lado as coisas espirituais, nós deixamos de olhar para as coisas espirituais para olhar mais para as coisas materiais, para as coisas carnais, para as coisas dessa terra. Aí o que acontece? Milhares e milhares de cristãos que vivem há anos servindo a Deus, vivendo na derrota, vivendo no fracasso, vivendo no desespero, porque na hora da luta, na hora da adversidade, não sabe o que fazer. Porque perderam a visão do mundo espiritual, perderam a visão das coisas espirituais. Ouça o que o apóstolo Paulo, no versículo 14 do capítulo 16 que nós lemos, olha o que ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, qual é a verdade para nós? Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele mesmo disse no livro de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não tem duas verdades, não tem dois caminhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade que cura, Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que salva. É isso que nós temos tentado resgatar no meio do povo de Deus, principalmente no nosso ministério. Por isso que nós temos trazido dezenas e dezenas de mensagens a respeito das curas divinas, dos milagres extraordinários de Jesus para com o homem, para que nós voltamos a crer nas coisas sobrenaturais, para que nós voltamos a crer nas coisas espirituais. E Jesus, irmãos, colocou em nosso favor armas poderosas para que nós possamos vencer o dia mau, como disse o apóstolo Paulo aqui. Porque elas existem, irmãos, porque também existe o dia mau, e nós não podemos negar que o dia mau ele existe e ele virá na vida de todos nós. Se ainda não veio na sua vida, ele virá. Porque isso é uma verdade afirmada pelo próprio Jesus em João capítulo 16, versículo 33. Por favor, preste atenção no que nós vamos falar aqui. Quem sabe você saia daqui nessa noite revestido de Deus, revestido pelo poder do Espírito Santo. Quem sabe essa luta e essa tribulação que você está vivendo, ela se torna pequena diante do que Deus pode fazer através da sua vida. Porque nós precisamos entender o que Deus está querendo nos ensinar. Jesus disse: olha, eu tenho dito isso, ele disse para os seus discípulos, para que vocês creiais em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci. E se nós estamos com Cristo e em Cristo, nós certamente venceremos também. Sim ou não? Vocês creem nisso? Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, ele diz: olha, porque andando na carne, presta atenção nesse texto do apóstolo Paulo, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas, diga comigo, armas, da nossa milícia não são carnais. As armas que nós usamos não são carnais, mas sim poderosas em quem? Poderosas em Deus para destruir, ou para destruição das fortalezas. Quais são as armas que Jesus deixou para nós, que nós temos que usar, irmãos? Quais são essas armas? Nós temos que ter em mente, gravada na nossa mente e nosso coração, essas armas. E como nós podemos usar essas armas para que a nossa vida seja uma vida eficaz, eficiente, e uma vida graciosa, no serviço de Deus, para que nós não servimos a Deus com sofrimento, com angústia, com tristeza, com depressão, empurrando o corpo, empurrando a vontade, forçando servir ao Senhor.
Servir a Deus, querido, nós temos que aprender uma coisa, para nós tem que ser um prazer. Amém? Você concorda com isso, sim ou não? Então a primeira arma que Jesus nos deixa para nós podermos usar, que nós estamos deixando de usar, e às vezes quando usamos ela de uma forma distorcida, é o nome de Jesus. Diga assim: o nome de Jesus é uma arma poderosa para a minha vida. Olha o que Jesus diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. E disse-lhe Jesus: olha, ide por todo mundo e prega o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, disse Jesus, será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí ele deixa aqui uma deixa para nós. Ele diz assim, ó: e esses sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Ao que crê em quem? Aos que crerem em meu nome. Quem crê no nome de Jesus, quem crê nessa poderosa arma, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Em algumas traduções, e os curarão. Aqui não tem acho, aqui não tem talvez, eles ficarão curados, porque o nome de Jesus, ele tem todo o poder, no céu e na terra, e embaixo da terra. Satanás está armando laço contra a sua vida, Satanás está armando ciladas contra a sua vida, Satanás tem lançado os seus dardos inflamados sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, querido, use o nome de Jesus, use o poderoso nome de Jesus, para que isso seja neutralizado na sua vida. Nós fazemos isso, irmãos? Vamos ser sinceros. Nós estamos fazendo isso de verdade, crendo que isso pode ser aniquilado através do nome de Jesus, ou nós estamos sofrendo e padecendo e padecendo e padecendo e não usamos o nome de Jesus? O nome de Jesus tem poder para destruir toda a armação do inimigo em sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus negócios. Por isso que o dom de discernir espírito, eu já falei isso aqui várias vezes, é um dom muito importante que nós temos que buscar com carinho, com afinco, irmãos. O dom de discernir espírito, porque com ele nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, sim ou não? Deus tem o domínio de todas as coisas, mas o inimigo, ele tenta nos atingir para nos enfraquecer e minar nossa fé, nos desviar do alvo, nos desviar do foco. Agora, irmãos, o problema é que muitas pessoas estão banalizando o nome de Jesus. Tudo é, ai meu Jesus. O carro fura o pneu, ai Jesus. A criança chora, ai Jesus. Tudo é, ai Jesus. Escorregou, caiu, ai Jesus. Fez sol, ai Jesus. Está fazendo frio, ai Jesus. Será que vai vir esse frio, ai Jesus. Perdeu o ônibus, ai Jesus. Perdeu o avião, ai Jesus. Não passou no concurso, ai Jesus. É tudo, ai Jesus, oi Jesus. Você sabia que um dos mandamentos de Deus é: não use o nome do Senhor teu Deus em vão? Até para fazer coisas erradas, as pessoas usam o nome de Jesus hoje, irmãos. Até as pessoas incrédulas, as pessoas que não acreditam no nome de Jesus, às vezes usam o nome de Jesus em alguma circunstância. Por quê? Porque virou um nome banalizado, um nome sem autoridade, um nome qualquer.
O nome de Jesus não é para ser usado de qualquer forma. Ouça, irmão, com carinho o que nós vamos falar aqui nessa noite, por favor. Não é para ser usado de qualquer forma. O nome de Jesus é para ser usado na hora da guerra, na hora da batalha, no lugar certo, na hora certa. O nome de Jesus, irmãos, não é para ser usado com leviandade, como um nome qualquer. Não é para ser usado em vão, como se fosse um nome fictício, um chavão. Trata o nome de Jesus com leviandade, aí na hora de usar esse precioso nome, na hora da dificuldade, irmãos, você acha que vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer. Porque quando o inimigo ouve o nome de Jesus através dos nossos lábios, que tratamos o nome de Jesus de uma forma banal e de qualquer maneira, o que ele vai pensar de nós? O texto de Efésios capítulo 16, versículo 14 que nós lemos, fala também de justiça. O que é justiça aqui? Fala do caráter de Cristo, irmão. Se você é uma pessoa leviana, como você vai usar um nome santo, poderoso, como o nome de Jesus? Não vai funcionar. É como aconteceu com os filhos do sacerdote Seva, que viu o apóstolo Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, e eles disseram, eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso também. Aí se aproximou do endemoniado e usou o nome de Jesus, o nome de Jesus que o apóstolo Paulo prega, e os demônios olhou para ele e falou assim: nós conhecemos o apóstolo Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vocês quem são? E nós sabemos do relato bíblico que eles foram envergonhados, saíram nus de tanto apanhar. Quem está entendendo o que nós estamos falando aqui nessa noite? Olha como isso é sério. Deus preparou, irmãos, essa palavra para hoje, que está um climinha gostoso, friozinho. Ninguém, aqui dentro está quentinho hoje, né? Um ar-condicionado natural vindo do céu para nós, hoje, depois de um calor imenso como estávamos. Então vamos sair daqui alimentados nessa noite. Não se preocupa com a questão do horário. Nós pusemos até um relógio ali para nós não perder o horário, mas nós não vamos passar do horário. Mas por favor, saia daqui com a sua vida transformada, convicto da sua fé, da forma de você usar a sua fé para você ser uma pessoa vitoriosa e vencedora. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, nós temos também que ter na nossa mente uma coisa, irmãos, que o sangue precioso e poderoso de Jesus é tão eficiente quanto, que é uma outra arma poderosa que nós estamos deixando de usar para neutralizar todas as ações do inimigo. O livro de Apocalipse, capítulo 12, e versículo 11, chega a dizer, olha, eles venceram como? Venceram pelo sangue do Cordeiro. Depois você vê o apóstolo Pedro falar em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, ele diz assim, olha, não foi com coisas corruptíveis, como prata e como ouro, que fosse comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradições vocês receberam dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado, sem mancha, sem mácula. O que ele está dizendo, irmãos? Que nós fomos comprados pelo sangue, que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados foram perdoados, foram apagados pelo sangue de Jesus. A marca do sangue de Jesus Cristo está sobre cada um de nós que cremos em Jesus. Posso ouvir um amém? Então a marca do sangue está na tua vida, está na minha vida, está na nossa vida, e ele é uma proteção para nós, irmão, e para nos livrar de todo mal, de todo laço do inimigo.
Quando o diabo olha para nós, ele não olha para nós, irmãos, e ele é influenciado pela nossa força, pelo nosso saber, pelo nosso conhecimento, pela nossa beleza. Portanto que nós ora, portanto que nós deixa de orar, se sobe no monte, se desce do monte, se faz campanha, se não faz campanha. Ele não olha para o poder humano. Quando Satanás ele olha no cristão, na vida de um cristão, ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo. Ele não vê, irmãos, a nossa capacidade, a nossa força humana, o que nós fazemos para Deus. Ele vê o selo do Espírito Santo, ele vê a marca de Jesus, do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. E a Bíblia diz que tem a marca do sangue de Jesus Cristo, Satanás não pode tocar nele, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que quem tem uma aliança com Cristo Jesus, uma aliança no sangue de Jesus Cristo, irmãos, Satanás não pode se andar com a vida dele. Nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus Cristo, quando ele foi ceiar, antes da sua morte, e ele pega no cálice, ele levanta o cálice, ele diz assim, ó, isso aqui é a nova aliança no meu sangue. Não é mais no sangue de carneiro, não é mais no sangue de bode, não é mais no sangue de gado, de pombo, não é mais, é no meu sangue, é no sangue do Filho de Deus encarnado nessa terra. Você sabe por que a igreja tem o Espírito Santo? Por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós, irmãos, Jesus opera na nossa vida por causa do sangue de Jesus. Sabe por que a salvação na igreja, no meio do povo de Deus, no meio dos perdidos? Por causa do sangue de Jesus Cristo. Sabe por que nós somos livres, irmãos? Por causa do sangue de Jesus Cristo. Sabe por que nós somos vencedores em Cristo Jesus? Por causa do sangue dele. Sabe por que nós somos perdoados e purificados? Por causa do sangue de Jesus Cristo. Sabe por que nós não fomos e não seremos destruídos pelo mal? Por causa do sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para destruir toda a força do inimigo. Quem está entendendo? Amém? Olha o que o versículo 16 do texto do capítulo 6 que nós estamos lendo diz, olha, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que o apóstolo Paulo vai dando passos, ele vai nos ensinando uma coisa que eu não tenho nenhum ressentimento de dizer, que a igreja perdeu com o tempo. Nós perdemos esse foco, nós perdemos essa visão poderosa e preciosa. A igreja, irmão, dos primeiros séculos, ela vencia, ela rompeu, ela superou todos os obstáculos, ela passou por toda a dificuldade. Olha o livro de Hebreus, que você vai ver, a igreja vencia, venceu e sempre vencerá, porque ela entende que o sangue de Jesus Cristo, que o nome de Jesus Cristo tem todo o poder, e é no sangue e é no nome de Jesus Cristo que ela vence barreira, que ela atropela o inferno. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos protege dos dardos inflamados do maligno, das setas que Satanás lança sobre nós. É por isso que Paulo estava na adversidade, na luta, passando por tribulação, e ele diz assim, olha, eu sei em quem tenho crido. Mesmo na adversidade, mesmo na luta, havia um entendimento na mente do apóstolo Paulo, que ele servia a um nome poderoso. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, diz o apóstolo Paulo. Eu sei que eu tenho crido, eu sei que ele pode me proteger. Então tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é crer
que existe um Deus Todo-Poderoso que nos guarda e que nos protege. Porque quando nós paramos para gemer, para murmurar, nós negligenciamos a nossa fé e nós colocamos Jesus novamente, irmãos. A igreja, irmãos, coloque amor no que eu vou dizer. A igreja, ela precisa, ela tem obrigação de vencer. A igreja não nasceu, não foi criada por Cristo, irmão, para viver rastejando nessa terra, mendigando, como nós temos visto. É uma mendigação de bênçãos. Sabe, a bênção está ali, vou lá. A bênção está acolá, vou lá. Onde é que está profetada, nós vamos lá. Aí a pessoa quer ir aqui, a pessoa quer ir lá. Porque mendigos são os mendigos da fé, os pedintes da fé. Querido, o nome precioso e o sangue precioso de Cristo está em nós. Deus não nos fez perdedores, Deus nos fez vitoriosos em Cristo Jesus, porque só assim o nome dele será glorificado. Nós temos que crer nessas verdades, porque a fé, querido, também é uma arma poderosa para nós vencermos as batalhas. Por isso a Bíblia diz, em 1 João 5,4, diz assim: esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O que ele está falando aqui? Ele está falando de batalha, ele está falando de vitória. Quando fala de vitória, fala de luta, fala de guerra. É pela fé. É pela fé, queridos, que nós temos que caminhar e prosseguir para que o nome de Deus seja glorificado através de nós, mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas. Nós estamos aqui por causa da fé. Nós falamos muito a respeito de Jó. Jó é um exemplo para todos nós cristãos. E Deus registra esse texto, irmãos, para nós observarmos o que é um homem que acredita, que tem fé em Deus. Jó foi atacado, nós conhecemos a história, como nenhum outro homem na face da terra foi atacado. Não existe um exemplo de fidelidade, de dor, de angústia, como na vida de Jó. Se você ler o primeiro capítulo do livro de Jó, Jó era um homem que era riquíssimo. E Deus dá um testemunho a respeito dele, diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal, que ele era rico, que ele era próspero. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e 10 filhos, que era extraordinário. E a Bíblia diz que ele era um homem rico, um dos homens mais ricos do Oriente, e tinha muitos empregados a seus serviços. Aí Deus permite que Satanás toca na vida de Jó, e num só dia, ele perde tudo. Nós não estamos falando aqui, quando a Bíblia fala que um homem é rico, irmãos. Nós estamos falando aqui de 10 filhos. Jó está lá, na sua casa tranquilo, de repente, chega um mensageiro e diz: Jó, o inimigo deram sobre as 500 jumentas, e as 500 juntas de boi, e tudo, e matou tudo, só sobrou eu para contar a história. Antes dele terminar, chega outro e diz: Jó, caiu fogo do céu, consumiu 7.000 ovelhas, e matou todo mundo, só sobrou eu para contar a história. Antes dele terminar, chega outro e diz: ó, Jó, os cananeus deram em 3 bandos, levaram 3.000 camelos, matou todo mundo, só sobrou eu para contar a história. Antes dele terminar, chega outro e diz: Jó, veio um vento nos 4 cantos da terra, lá na casa do seu filho primogênito, e caiu sobre os seus 10 filhos, e matou todos os seus filhos. Isso faz a gente repensar um pouco, irmãos.
Isso faz a gente meditar um pouco sobre o que nós chamamos de tribulação, o que nós chamamos de angústia. Isso faz a gente pensar um pouco sobre quando reclamamos, murmuramos a respeito das coisas de Deus. Jó fica firme na fé. E a sua mulher ainda afronta Jó e diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra, porque não suportava ver o seu marido apodrecendo. Jó rasga suas vestes, se prostra diante de Deus e diz assim: ó, mulher, você fala como uma louca, por acaso eu não recebia do Senhor o mal? Também eu recebo o bem, não receberia o mal do Senhor? E aí Deus permite que Satanás toca de novo na vida de Jó. Tocou dos bens, agora toca na vida. Jó apodrece, a Bíblia diz, da planta dos pés até o alto da cabeça. Ele fica com uma, sei lá, com um câncer, uma lepra, apodrecendo. A Bíblia diz que ele se coça com um caco de telha, porque não suportava tanta angústia, tanta dor. Se cobre de cinza para amenizar o seu sofrimento. De repente, ainda vem seus amigos, que em vez de consolá-los, fica esperando, não acontece nada. Eles jejuam, eles oram e ficam esperando uma manifestação de Deus, e não acontece nada, porque não entende que Deus estava no controle daquela situação, e não acontece nada. Aí eles começam a acusar Jó, que o defeito estava nele, que era por causa de pecado, era por causa disso e daquilo. Vamos tirar uma lição aqui. Às vezes, nós falamos em nome de Deus aquilo que Deus não nos mandou falar. Irmão, se Deus não mandou você falar nada para uma pessoa que está passando por luta e por dificuldade, aprenda isso. Fique calado. É melhor ficar calado do que usar o nome de Deus de uma forma injusta, sem Deus mandar falar. Tantas pessoas profetizando no nome de Deus, profecias humanas, de sentimentos humanos. Irmãos, você profetizar e dizer Deus mandou falar é uma coisa, eu estou profetizando é outra coisa, porque eu posso, através da minha fé, do amor que eu aprendi a ter pelas pessoas, do carinho que eu posso profetizar e dizer: olha, Deus há de te abençoar, Deus há de te prosperar. Mas eu dizer que Deus mandou eu falar, a Bíblia diz: se você falar que Deus mandou você falar, sem Deus ter mandado você falar, você morre, Ele te mata. E não é uma morte física, é uma morte espiritual. Olha como isso é sério. Aí o que nós vemos por aí é profetadas de todos os lados, sem nexo, sem nada, que não se cumpre, e vai trazendo frustração, vai trazendo decepção, e muita gente está desviado da palavra de Deus, não acredita mais nas profecias, porque a verdadeira profecia, irmão, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui em nome de Deus, profetizando a sua palavra. Não é a palavra do pastor Charles, é a palavra de Deus que eu estou profetizando aqui nesta noite. Nós lemos o texto, estamos falando a respeito do texto, registrado pelo Espírito Santo de Deus, que tem poder para mudar a sua história e abençoar a sua vida. Aí quando nós vamos lá no capítulo 19, Jó está arrasado. A Bíblia diz que ele chama os criados e ninguém o ouve. Aí ele chama as crianças, ele diz: as crianças fogem de mim. Eu fico imaginando Satanás comemorando e falando: agora ele vai negar a Deus, agora ele vai murmurar, agora ele vai amaldiçoar a Deus. Mas Jó tinha uma coisa que nós temos que sair com ela desta noite aqui: uma fé viva e verdadeira, irmãos. Não é essa fé utópica. Nós temos falado muito sobre fé aqui. Ele tinha uma arma poderosa para destruir fortaleza, para destruir o mal, que era a sua fé. E a Bíblia diz que no versículo 25 e 26 ele diz assim: eu sei
na hora da luta, na hora da dor, na hora que ele não estava suportando mais, a sua fé renovou, se motivou a sua vida. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos eu virei a Deus. Use a tua fé, meu querido, use a fé. Peça ao Espírito Santo que dê a você essa fé, que acredite no sobrenatural de Deus. E esse problema que você está passando, ele pode ser tão pequeno que você dará um teteleco nele e ele vai desaparecer da sua vida. Creia que Deus não te fez para ser um derrotado, e que a luta que você está passando, Deus não está permitindo para te destruir, para te derrotar, mas para que você se capacite, que você se fortaleça, que você cresça no reino de Deus, na vida espiritual, para que você tenha experiência e acredite mais no Deus maravilhoso que você diz servir. Amém, irmãos? Agora olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 17 do texto que nós estamos lendo, irmãos, na segunda parte: tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, ele traz aqui um exemplo de uma espada, porque com a espada você luta, você se defende, sim ou não? Ele usa, porque o apóstolo Paulo, ele usa muito esses termos, porque o apóstolo Paulo era um soldado romano, e ele entende do que ele estava falando, e ele sabia que ele usando esses exemplos, as pessoas entenderiam, e nós também entendemos, sim ou não? Nós conhecemos, sabemos o que é uma espada. Lembra lá da tentação de Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4, Satanás chega diante de Jesus e diz: ó, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus com fome, jejuando e orando, Jesus diz assim: ó, pega essas pedras aí, ó, transforma elas em pães, se você é o Filho de Deus. Já jogou dúvida. É isso que Satanás faz, ele joga dúvida, ele lança seta na nossa cabeça. Às vezes ele não tem poder para tocar nas nossas vidas, mas ele lança seus dardos inflamados, as suas setas, e nós às vezes caímos, irmão, na cilada de Satanás. Mas Jesus conhecia a palavra, porque ele era a palavra, ele é a palavra. Então Jesus disse: também está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí Satanás usa o Salmo 91, ele diz, ele levou Jesus para o penhasco do templo, e diz assim, ó, para Jesus: se joga daqui para baixo, porque também está escrito que tu dará a ordem aos anjos, para não tropeçares em nenhuma pedra. E Jesus usa a palavra, e ele diz: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que Satanás se afasta de Jesus. Mas aí tem um texto que diz assim: até o momento oportuno. Sabe uma dificuldade que nós temos? Nós vencemos uma guerra, vencemos uma luta, vencemos uma batalha, sabe? Abaixamos a guarda, cruzamos nossos braços, vamos dormir, ficamos sossegados. Irmãos, nunca abaixe a guarda, porque o mundo espiritual não dorme, não se cansa. Nós vivemos numa batalha constante. Você que é mãe, você que é pai, nós temos que estar numa batalha constante pelos nossos filhos, pela nossa geração, pelos netos, pelos bisnetos, pelos aqueles que virão. Nós temos que estar constantemente, irmãos, em guerra, pelo nosso cônjuge, pela nossa casa, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, por tudo. Nós temos que estar constantemente em batalha. Nós não podemos abaixar a guarda. Irmão, nós só vamos abaixar a guarda quando a trombeta tocar e Jesus nos levar para nós morar com Ele, porque lá a morte não existirá mais. Lá não haverá peste, não haverá doença. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai existir força, porque Satanás já estará sido aniquilado, já estará lançado no fogo de enxofre, no inferno, para sempre.
Irmãos, aí sabe o que acontece com os cristãos? É claro que não são todos, mas olha para aqueles que estão em luta, em tribulação. Não sai de frente de uma televisão assistindo tudo quanto é tipo de novela, programas que não traz nenhuma edificação, só perturbação na mente, só ilusão, só utopias. Pessoa que não quer saber de ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, mas lê tudo quanto é revista de porcaria, lê tudo quanto é revista de horóscopo, revista não sei do que, lê tudo quanto é revista que não edifica, que não traz nenhuma edificação, mas na hora de ler a Bíblia dá sono, dá cansaço, dá preguiça, não tem tempo para meditar na palavra de Deus, aí sofre as consequências, aí padece, e não sabe por quê. Pastor, eu sou fiel, pastor, eu não falto culto. Irmão, a nossa vida cristã, ela não se resolve dentro da igreja. Aqui dentro é fácil nós ser cristão de verdade. Eu quero ver ser cristão lá fora. Aí as pessoas querem ouvir músicas profanas. Pastor, mas é bonita a música, não fala mal de ninguém. Irmãos, foi feita para adoração a Deus, então não ouça. Porque os hinos e as músicas que nós temos que ouvir e cantar, ouça, tem que ser fundada na palavra de Deus e tem que ser de adoração ao nome de Jesus, irmãos. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Nenhuma música, irmãos, ela é feita sem propósito. Essas músicas do mundo, elas têm um propósito. Quando um cantor do mundo, ele cria uma música, ele tem pacto, ele tem um propósito a ser atingido. E se ela não foi feita para a glória de Deus, ela é feita para a glória de alguém, que contraria os princípios do Senhor. Aí as pessoas querem vencer o dia mal, aí na hora que o vento vem, o dia mal vem, aí não sabe o que fazer, irmãos. Crentes que têm coleções de coisas desagradáveis a Deus. Crentes que falam assim, pastor, eu tenho uma coleção de CD de rock, que há anos ninguém tem. Eu não tenho coragem de jogar fora. Crentes que colecionam bebida. Pastor, mas eu nunca bebi nada. Mas tem em casa. E crentes que quer servir a Deus e quer continuar servindo o mundo com as mesmas manias do passado. Não quer mudar, não faz um esforço para mudar. Eu sei, irmãos, que algumas coisas demoram para mudar. Eu sei que algumas coisas estão impregnadas na nossa mente e demora para nós tirarmos da nossa mente, mas nós precisamos exercitar, nós precisamos querer mudar, porque o dia mau vai chegar, e quando ele chegar, nós temos que estar limpo diante de Deus, para nós clamar essas armas poderosas, o nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, usar a nossa fé, e aí Deus sim vai operar milagres e maravilhas na nossa vida, irmãos, de uma forma sobrenatural. Aí a pessoa quer encher a mente de lixo. Aí quando ele está diante de Satanás, diante da adversidade, o diabo olha e fala assim, tu és um fraco, tu és um frouxo, contaminado, pobre. Dentro de você só tem imundícia, só tem podridão, você é um derrotado, você é um fracassado. Aí ciranda com a família, ciranda com a vida do crente. Querido, a palavra de Deus, ela é tão tremenda, irmãos. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar, irmãos. O maior milagre, o milagre mais extraordinário de Jesus, irmãos. Hoje em dia, as pessoas querem ver cego ver, quer ver surdo ouvir, quer ver aleijado andar. Querido, mudança de caráter.
Hoje é o maior milagre que Jesus tem feito e sempre fez na vida do homem. Caráter é formado, irmão, dia a dia, minuto por minuto, hora por hora, sabe? É formado na vida de uma pessoa. Você pode nascer com personalidade, mas você não nasce com caráter. O caráter é formado. Aí a pessoa tem um caráter doentio, foi criado de uma forma doentia, só faz coisa errada, maligna, a vida toda. Jesus entra, o sangue de Jesus vem, o nome de Jesus vem, purifica essa pessoa, e essa pessoa é transformada às vezes dentro de uma semana, dentro de um mês. Irmão, um caráter que foi formado doentio através, às vezes 20, 30 anos, Deus transforma, Deus muda, um milagre mais poderoso do que esse. A palavra de Deus, irmãos, é uma arma poderosa para nós. Por isso Jesus usou a palavra e nos ensinou a usar a palavra. Por isso, quando você olha os salmistas, eles usam a palavra para glorificar o nome de Jesus Cristo. O salmo do Salmo 1, o salmista do Salmo 1, ele diz, olha assim, olha, bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou se detém no caminho dos pecadores, ou se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá os seus frutos na estação própria, e eles florescerão. Olha a comparação que o salmista está fazendo aqui. É como uma árvore plantada junto a um ribeiro de árvore, que dá os seus frutos na estação própria, as suas folhas não murcham, não deixa de dar fruto tempo nenhum, porque está plantado perto de um ribeiro de água, e tudo que ele fizer prosperará. Olha o que a Bíblia diz, tudo que ele fizer prosperará. Está dizendo, olha, você vai ficar um crente formoso, viçoso, vai produzir fruto. A infelicidade, o mau humor não vai te abater, porque você será feliz sempre. Crente que uma hora está crente demais, uma hora está incrédulo demais, uma hora quer servir a Deus, outra hora já quer desistir. Irmão, esse crente nunca foi plantado junto ao ribeiro de água. Essa água, essa fonte de água inesgotável chama-se Jesus Cristo. Nós temos que estar plantado em Jesus Cristo, na rocha que é Jesus Cristo, porque nós não seremos abalados. E as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, não tem mais paciência para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, as pessoas dizem, pastor, não pode passar de 30, 40 minutos, porque as pessoas ficam inquietas, as pessoas querem ir embora, as pessoas ficam cansadas, as pessoas não têm mais paciência para ouvir a palavra de Deus. Aí como nós vamos vencer, irmãos? Como nós vamos romper? Ninguém vence batalha sem a espada, que é a palavra de Deus. Por isso que o salmista do Salmo 119, no verso 97, ele diz assim, olha, ó como eu amo a tua palavra, e nela eu medito de dia e de noite. Eu vejo as pessoas buscando avivamento, irmãos, achando que avivamento é através de empolgação, de pulos, de grito. O salmista disse assim, olha, enquanto eu meditava, Senhor, na tua palavra, o fogo se acendeu dentro de mim. Avivamento, irmão, ele vem pela palavra de Deus. Nós temos que amar essa palavra, nós temos que ter prazer nessa palavra. Nem que passe 10 horas para ouvir uma pregação, ouça com prazer, porque ela é a palavra que vai mudar a sua vida, irmãos. Irmãos, quando você está louvando, quando você está adorando a Deus, Deus para o céu inteiro para te ouvir. Ele está recebendo o seu louvor, Ele está recebendo sua gratidão, sua adoração. Aí quando o culto, ele tem duas partes. A primeira parte nós adoramos, glorificamos o nome do Senhor, e Deus nos ouve, Deus fica nos contemplando.
Aí na segunda parte, é a parte que Deus vai falar conosco, que nós falamos assim agora, é a parte mais importante, porque agora Deus vai falar conosco. Aí nós já estamos cansados, não queremos mais, não temos mais paciência para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, não queremos mais. Como vamos vencer, irmãos? Posso ouvir um amém? Agora olha o versículo 18 que nós lemos. E nós vamos estar terminando. Preste atenção. Olha o que o versículo 18 diz. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é por nós. Não é venha a nós, irmãos. Não é Pai meu, é Pai nosso. Nós temos que orar. Olha a situação de Jó. Nós falamos de Jó. Sabe por que Deus retribuiu o dobro em tudo que Jó tinha? Ele tinha 10 filhos. Se você ler o texto, você fica admirado de ver. Deus restituiu para ele o dobro. Deus devolveu para ele o dobro da riqueza que ele tinha. Ele teve de volta 10 filhos. E a Bíblia diz assim, que eram os mais belos do Oriente. Os amigos, os parentes dele que tinham ido embora, começou a voltar tudo e dar dinheiro, presentear ele. Ele se tornou o dobro mais rico do que ele era. E a Bíblia diz, ainda que Deus ainda acrescentou mais 120 anos dele, irmãos, só para ele usufruir da bênção. Só como Deus, ele é perfeito e poderoso, irmão. Vamos aprender com isso. Mas por que aconteceu isso? Deus mandou ele orar por aqueles amigos, entre aspas, que estavam falando, botando ele para baixo, perseguindo ele. Quando ele começa a orar, ele começa a interceder por aqueles amigos, Deus manifesta um milagre na vida dele. Irmãos, vamos deixar de ser egoístas nas nossas orações. Vamos parar de orar. As nossas orações é só eu me dá, eu quero. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha mulher, meu filho, minhas filhas, abençoa aqui, abençoa minha família, abençoa meu negócio, abençoa meu carro, abençoa minha casa, abençoa o meu, eu. Isso é a oração mais egocêntrica, egoísta que um ser humano pode fazer, cristão, irmão. Olha o que o texto está dizendo. Está falando de intercessão. O que é interceder, irmãos? É pedir, é rogar, é clamar por outrem. Isso é intercessão. Não é interceder por nós. Não é isso. É por todos os santos. Olha o texto. É interceder pelas pessoas. Olha Jesus em Mateus capítulo 18 e verso 19. Olha como Jesus vai interceder pelos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele diz assim, olha, em Mateus 18, 19 ele diz assim, olha, se 2 ou mais concordarem acerca de qualquer coisa, assim será feito pelo Pai que está no céu. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, Tiago diz assim, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando eu estou intercedendo por uma pessoa, quando eu estou intercedendo pelos meus irmãos, quando eu estou intercedendo por um país, por um estado, por uma nação, quando eu estou intercedendo pelas pessoas, eu estou cumprindo, irmãos, o mandamento que está em Mateus capítulo 22, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu estou me colocando no lugar daquela pessoa que está padecendo, está passando por necessidade e por dificuldade. Às vezes está numa guerra ferrenha que não pode vencer. A intercessão é algo poderoso.
Oxalá se a igreja compreendesse isso de uma vez por todas. Nós seríamos imbatíveis, porque ninguém é mais forte do que todos nós juntos, irmãos. Mas nós nos separamos, nós estamos nos tornando muitas vezes egocêntricos, egoístas. Olha como a intercessão é poderosa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15 e versículo 30, ele diz assim: irmãos, combatais comigo em oração a Deus. Ele estava passando por luta, ele estava passando por dificuldade, e ele diz assim: olha, participe comigo dessa luta, participe comigo dessa dificuldade, através da oração. Através da oração eu posso guerrear com você a sua guerra, e eu posso comemorar com você a sua vitória, irmãos. Por isso que nós temos um lema aqui, dizer: olha, a sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria, a sua vitória é a minha vitória, a sua derrota é a minha derrota, porque nós temos que estar juntos, em um só corpo, em uma só fé, intercedendo um pelos outros. Posso ouvir um amém aqui, irmãos? Em Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro estava preso por Herodes em uma prisão, com uma promessa de morte para depois da Páscoa. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que a igreja se uniu para orar e interceder pela vida do apóstolo Pedro. E sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo, e nós conhecemos a história, e abriu as cadeias, quebrou as algemas, cega os guardas, tira o apóstolo Pedro de lá. E foi tão tremendo que quando o apóstolo Pedro chega e a igreja está orando, vem uma menina de lá de dentro da casa e olha, vê o apóstolo Pedro lá fora, não acredita, volta para dentro e diz: o que era que aconteceu lá? Não é o apóstolo Pedro, não, é o anjo dele. De tanto foi poder e poderoso a libertação do apóstolo Pedro. Irmão, nós precisamos orar um pelos outros, nós precisamos orar pelo nosso bairro. Deus nos plantou aqui, plantou com o intuito, irmãos, de trazer salvação para esse bairro. Vamos orar por o bairro, vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, vamos orar pelo mundo, pelas nossas autoridades. Esse é o papel da igreja. Sabe o que eu tenho visto? Cristão se degradando entre si, brigando entre si, se destruindo. É um evangelho sem vida, muitas vezes, irmãos. Por quê? Porque perderam o foco, perderam a visão espiritual. Aí um crente faz uma coisa errada, ele pisa na bola, ele falha, tem milhares e milhares de crentes em cima dele, criticando, destruindo ele, condenando ele, lançando ele no inferno, fazendo ele 2 vezes mais filho do inferno do que já é. O que é isso, irmãos? Onde está a nossa misericórdia? Onde está o amor de Deus nas nossas vidas? Que as pessoas não podem falhar, às vezes acerta milhares de vezes, mas comete um erro, o próprio cristão cai em cima. Aí tem pessoas de plantão só para criticar pregações, só para criticar as outras igrejas, criticar pastores, criticar irmãos, que às vezes estão se esforçando nas suas deficiências, nas suas debilidades, irmãos, porque às vezes está crescendo, está se esforçando, às vezes não tem o conhecimento que muitos outros têm, e as pessoas ficam criticando, maldizendo, humilhando. Jesus disse uma vez, irmãos, que uma casa dividida, um reino dividido, ele não prosperará, ele será aniquilado, ele será destruído. Querido, vamos orar pela nossa família, vamos orar com mais afinco. Pastor, eu já oro, vamos orar com mais afinco. Se você está bem na sua casa, se a sua família está bem, às vezes a família do outro irmão não está, vamos orar, vamos lutar junto nessa guerra, vamos estar juntos. Irmãos, eu tenho memorizado
a imagem das pessoas que adentram a esse santuário, e eu tenho dificuldade de gravar o nome de todo mundo, mas eu lembro da afeição das pessoas, como eu me curvo diante de Deus, eu coloco todas as pessoas diante de Deus, eu clamo a Deus todos os dias, pelas pessoas que estão vindo aqui, pelas famílias e pelas que ainda virão para esse lugar, porque Deus mandará pessoas para esse lugar, e pessoas que nós temos que cuidar através do amor de Deus nas nossas vidas, pessoas que nós temos que orientar, pessoas que nós temos que interceder por elas, ajudar elas a caminhar. Sim ou não, irmãos? O próprio Jesus, irmãos, usou a intercessão. No livro de João, capítulo 17, versículo 15, ele diz, ó, Pai, olha o que ele diz pelos seus discípulos. Ele dobra o joelho para orar pelos seus discípulos. Ele diz assim: Pai, eu lhe peço que não tira eles do mundo, mas que os livre do mal. Porque a intercessão, a oração, ela livra do mal. Depois, lá na frente no versículo 17, ele fala: santificai-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Depois ele diz: Pai, para que ele seja um, como tu és um em mim, para que ele seja um em nós. Disse Jesus. Olha que intercessão poderosa, olha que graça poderosa. Isso é demonstração de amor, irmãos. Isso é demonstração de afeição, não é tapinha nas costas, irmãos. Quando você dobra o joelho para orar e interceder por uma pessoa, irmão, você está demonstrando que você verdadeiramente ama aquela pessoa. Nós precisamos nos unir para vencer. Jesus está nos dando esse exemplo, o apóstolo Paulo está nos dando esse exemplo. A Bíblia no livro de Hebreus diz que Jesus está sempre intercedendo por nós, irmãos. Olha, irmãos, quando Jesus foi, Ele enviou o Espírito como nosso intercessor. Ele intercede por nós com gemido inexprimível diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. Nós não sabemos pedir, mas Ele pede por nós, Ele intercede. Jesus é nosso advogado. João diz que Jesus é nosso advogado, é o nosso intercessor, porque nós não haveríamos de interceder em nome de Cristo por as outras pessoas. Ouça, querido, tem cristão caindo todos os dias da graça de Deus. Tem cristão todos os dias entrando para o mundo do adultério, irmãos. Moças e rapazes que nasceram na igreja, que foram criadas na igreja, estão caindo no laço do inimigo todos os dias. Pessoas que vivem entre nós sofrendo, padecendo, casamentos sendo destruídos. Nós nunca ouvimos e vimos na história tanto casamento sendo desfeito, irmãos. Desejos homossexuais dentro da igreja, irmãos. Gente dentro da igreja com práticas iníquas, usada pelo inimigo, com desejos malignos, endemoniadas dentro da igreja. Esse texto aqui não foi escrito para os ímpios lá fora, irmãos. Foi escrito para os crentes, para nós cristãos. Por isso a Bíblia diz assim, olha, não des lugar ao diabo. Para quem que ele está falando isso, irmão? Para os crentes. E tem um monte de gente brincando, irmão, com as coisas espirituais. E aí Satanás está cirandando com a vida deles. Então, por favor, em nome de Jesus, leve a sério o que nós estamos falando aqui, em nome de Deus, para você nessa noite. Você não vai sair daqui inocente. Eu posso não ser o melhor pregador desse mundo, mas eu sei que Deus está me usando nessa noite para trazer um entendimento que eu aprendi
com outras pessoas mais sábias do que eu. Estou transmitindo para vocês conhecimento e entendimento para que você não caia nas ciladas do inimigo, para que você seja um crente vencedor. Querido, nós não somos pessoas que vamos viver um tempo e vamos sumir. Nós somos eternos, irmãos. Ouça, nós somos eternos, irmãos. Ou você vai passar a sua eternidade com Cristo, na sua glória, ou você vai passar a sua eternidade no inferno. A nossa vida aqui é passageira, ouça, a nossa vida aqui é passageira, não dura mais do que 120 anos, e olha lá, hein? Hoje em dia não está passando dos 80. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos acreditar que foi para isso que se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do diabo. Jesus veio, se manifestou para isso, para aniquilar, para desfazer todas as obras do diabo. Esse Jesus, irmãos, que habita em nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. O que está acontecendo com a sua vida? O que está acontecendo com a sua família? Pastor, minha família, minha vida está de ponta cabeça. Então ouça, querido. Use as armas poderosas que Jesus deixou para nós usarmos. Lembra que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Que essa luta e essa adversidade, Deus está permitindo, não é para te destruir nem para te derrotar, mas é para que você reaja, honrado, e Ele seja glorificado através da sua vida. Jesus nos ama, irmãos. Nós somos uma das razões do amor de Deus, irmãos. Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça na força do seu poder. Saia daqui exercitando a sua fé. Sua história seja mudada. Use o poder de Deus. Use as armas que Jesus colocou nas suas mãos. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está nos ouvindo. Eu quero orar por a sua família. Eu quero orar por você que está hospitalizado, está enfermo. Eu quero orar por você que está passando por dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento. Eu quero orar pelos seus filhos. Eu quero orar por você que foi afetado por esse vírus que tem destruído, tem levado e ceifado tantas pessoas. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu quero que você ore também. Não fique esperando eu orar, que você interceda, que você ore agora. Eu sei que tem um nome aí no seu coração. Se não é a sua vida, é a vida de alguém que você ama. Você é um intercessor. Você é uma arma poderosa no nome de Jesus.
Porque Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você. E em nome dele, no poder dele, na força dele, nós seremos vencedores também. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem feito grandes milagres e maravilhas no meio de nós. Nós nos alegramos, Senhor. Temos motivo para festejarmos. Mas eu sei que tem pessoas nos ouvindo, Senhor, aqui e em outros lugares, que está angustiado, está triste, está com a sua fé abalada, a sua esperança se foi. Ó meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus que dá vida, Senhor, aonde, ó Deus, ela já se foi. O Senhor é o Deus que traz de volta. O Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus da salvação. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que salva e que leva para o céu. Nós cremos, ó Deus, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, no poder desta palavra, Senhor, no poder da Tua palavra, ó Deus, nós repreendemos toda a força do mal. Ó Deus, toda a força espiritual do mal. Ó Deus, todo espírito de depressão, todo espírito de enfermidade, todo câncer, toda dor, toda angústia, toda insônia, Pai, causada e influenciada pelo inimigo, nós ordenamos agora, no poder do nome de Jesus. Ó Deus, que Satanás tire as mãos desta casa, desta família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, dessa pessoa que está nos ouvindo, dessa pessoa que está na mente, ó Deus, da Tua filha e do Teu filho nesta noite. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu tens poder sobrenatural, porque o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor pode, o Senhor tem todo o poder, e nós nos curvamos diante da Tua grandeza, da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua graça. Ó Deus, faça para que eles vejam e saibam que foi as mãos do Senhor que fez tudo isso, e que eles possam se alegrar, comemorar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Ó Pai, nós, em nome de Jesus, toda influência maligna, Pai, ó Deus, desse ministério, em todas as igrejas do Senhor esparramadas na face da terra, ó Deus, na vida de todos os pastores, líderes, todos aqueles levitas, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que estão seguindo a Sua palavra, sendo orientada pela Sua palavra, Senhor, fortaleça o coração, aumente a fé, Pai. Ó Deus, em nome, dá-nos, ó Deus, uma fé como o grão de mostarda, Senhor. Uma fé inabalável. Uma fé, Senhor, que não coxia em dois pensamentos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro a vitória, Pai, na vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu declaro a vitória, Pai. Ó Deus, que elas virão ainda hoje, Senhor, que as mãos do Senhor se manifestou de uma forma poderosa, e o inimigo há de cair por terra, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, pelo sangue poderoso de Jesus, Pai. Perdoa os pecados, purifica, ó Deus, os nossos pecados, porque nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluias. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode exaltar o nome de Jesus. Aleluia. Te glorificamos, ó Rei da Glória, te glorificamos, ó Rei da Glória, te glorificamos. E que o amor de Deus e a graça
do Senhor amado Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E a igreja diz: glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz para sua casa. Deus te proteja, Deus te guarde.